Gostaria de convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e o tema muito oportuno desta noite, que me cabe a responsabilidade, o compromisso, a igreja com compromisso com a missão integral. Antes de ler o texto sagrado propriamente dito, eu gostaria de dizer que há algumas questões que nós evangélicos às vezes agimos de uma maneira um tanto extrema e por terem alguns aspectos nevrálgicos. No Brasil, sobretudo no meio reformado, missão integral, desde a década de 90 para cá, assumiu essa conotação. Mas deixe-me exemplificar. Por exemplo, nós somos católicos, apostólicos, mas nós não somos romanos. E uma das razões, não é a única, mas uma das razões pelas quais nós não somos romanos é porque nós entendemos que o personagem bíblico Maria de Nazaré não tem a preeminência que é dada entre os romanistas ou os católicos romanos. Mas percebam uma outra verdade: por causa dos desmandos que existem do lado de lá, concernente à idolatria sobre a pessoa da Virgem Maria, mãe do Salvador, do lado de cá, nós, protestantes, praticamente quase não falamos nada a respeito desse personagem bíblico tão importante. Se você parar para pensar assim, quando foi a última vez você leu um livro escrito, ou uma aula de escola dominical, ou um sermão, ou foi para um congresso, ou uma conferência, e você ouviu uma pregação sobre o personagem bíblico Maria de Nazaré? Certamente todos nós aqui vamos ter alguma dificuldade de lembrar. Mas por quê? Porque do lado de cá é Maria de menos e do lado de lá é Maria de mais. Mas a palavra de Deus, ela traz equilíbrio para nós. Certamente há muitas lições que nós podemos aprender com o personagem de Maria. Falando de missão integral, eu acho que basicamente, graças a Ariovaldo Ramos e a turma dele, assim, então eu já ouvi pessoas dizer assim: não, aqui nessa igreja a gente nem fala em missão integral. O problema é que a Bíblia, Velho e Novo Testamento, ela vai respaldar. Se nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja bíblica, o Evangelho todo, para o homem todo e em todo lugar, isso fala de integralidade. Portanto, nós iremos, à luz das Escrituras Sagradas, falar que sim, é possível a igreja estar comprometida, estar compromissada com a missão integral. Uma das razões, o Senhor Jesus disse que Ele começou a boa obra. Lucas escreve Atos, capítulo 1, dizendo: escrevi ao amado Teófilo, após a acurada investigação a respeito das coisas que o Senhor Jesus começou a fazer. Evidentemente que, como reformados, nós sabemos que no que diz respeito à salvação, tetelestai, quando Ele morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, Ele completou, não existe absolutamente mais nada que precisa ser feito para a nossa salvação. Cristo, morto para nos salvar, ressurreto para a nossa justificação, é a pregação do Evangelho que levamos. Entretanto, Lucas diz que Ele começou a fazer, mas Ele não concluiu, concernente à obra evangelística, a obra missionária, e Ele então atribui à sua igreja. Nesse contexto, há uma obra que o Senhor Jesus começou, mas Ele não concluiu, e Ele delegou para a sua igreja. E a igreja, ao fazê-la, precisa ter o devido cuidado, porque quando apresentamos o Evangelho, precisa ser todo o Evangelho, não uma parte do Evangelho. Quando nos propomos a levar esse Evangelho todo, implica que todo o homem, mulher, ser humano, precisa ser alcançado, precisa ouvir esse Evangelho. E dentro dessa perspectiva, em todo lugar. Então, o Senhor Jesus, que começou a fazer uma obra, em termos evangelísticos, Ele não concluiu, delega para a sua igreja. Ele também diz que, no concernente a nós, não a igreja, a estrutura, porque Paulo diz que a igreja somos nós, não a igreja feita de teto e tijolos. Ele diz assim: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la, aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então todos nós estamos em obras. Do ponto de vista da salvação, uma obra acabada.
Do ponto de vista da santificação ainda não, ela é progressiva. Até a glorificação nós estamos em obra. E nesse processo nós anunciamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, entendendo que quando o evangelho entra na vida de uma pessoa, e eu não estou falando do pseudo-evangelho, mas eu estou falando do evangelho da graça de Cristo Jesus, muda completamente, totalmente, radicalmente a vida desta pessoa. Portanto, a ideia de integralidade, ela está intimamente associada ao aspecto de que o evangelho não vai apresentar só o pão da vida e deixar o indivíduo com fome, até porque de estômago vazio é difícil raciocinar. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade tremenda com passar a hora das refeições, assim. Eu aguento 60 abaixo de zero lá na Sibéria, 55 positivo no deserto da Arábia Saudita, né? Mas quando fala de comida, eu jejum 2 vezes por ano, uma vez no primeiro semestre, outra vez no segundo semestre. Eu não aguento fome, irmãos e irmãs, eu não sei porque Deus criou assim, parece que o meu estômago ele tem um relógio britânico pontual, que quando dá a hora das refeições, ele diz assim, tem que comer. Se não comer, minha esposa e as minhas filhas dizem que eu viro um tiranossauro rex. Então elas fazem de tudo para não deixar passar da hora das refeições. Então a missão, ela é integral, porque o evangelho é completo. Tendo dito isto, vamos ler então as Sagradas Escrituras, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Todos quanto possuem a mesma versão que eu li, vamos fazer essa leitura mais uma vez juntos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vamos orar. Bondoso Deus, justo, reto, santos em todos os teus caminhos, e nós nos humilhamos diante da tua majestade e da tua grandeza. Gratos por tua gloriosa presença aqui no nosso meio, tão certo como o ar que respiramos. Senhor, eu acabei de abrir e ler a tua palavra, mas só tu, ó Deus Espírito Santo, tens poder para abrir mentes e corações, para compreendê-la. Tem misericórdia do teu servo, não permita que eu fique aquém, nem vá além daquilo que foi revelado, mas que eu pregue tão somente a verdade da tua palavra, porque a tua palavra, sim, ela é a verdade. Ajuda-nos nesse momento, fala conosco, de modo que o teu santo nome seja exaltado, teu santo evangelho pregado e a tua igreja edificada, para louvor da glória de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, missiologicamente falando, no final dos anos 90, depois de estarem reunidos em Lausanne, a missiologia mundial, ela para fazer uma reflexão sobre a atuação missiológica na história da igreja. A conclusão desse ensaio e desse debate é que os anos 80 se notabilizaram como a era em que a igreja parou, a partir de Lausanne, para refletir à luz da palavra de Deus e pensar para que existe igreja. Então é a década da definição, isso começando nos anos 70. Que é a igreja, eclésia, chamada para fora de. Por que Jesus não voltou ainda para buscar a sua igreja? Quais as motivações? Então, os debates missiológicos na missiologia mundial giravam em torno dessa era da definição. Quem somos, por que existimos e para que estamos aqui? Então, findaram os anos 70 e vieram os anos 80. E nos anos 80, novamente, missiólogos do mundo inteiro
param para refletir sobre a era das estatísticas, porque já se tinha consciência do que era a igreja, porque ela estava aqui ainda, a razão de existir. Etimologicamente, a eclésia é chamada para fora de. Mas aí se percebeu que no desafio por alcançar os não alcançados, havia algumas questões que nós deveríamos debater. Eles eram não alcançados, precisamente porque nós não sabíamos onde eles estavam. E aí é a era da estatística. Quem são? Quantos são? Onde estão? Que línguas ou dialetos falam? Como alcançá-los? Então, os anos 80 se notabilizaram como a era das estatísticas. Então, perceba, 70, definição, 80, estatística, isso a nível mundial. E aí nós chegamos aos anos 90. É nos anos 80 que surge, final dos anos 80, o movimento AD 2000, cujo objetivo era plantar uma igreja entre cada povo não alcançado do planeta Terra. Infelizmente, essa estatística, esse projeto não foi levado a efeito 100% e ainda temos muitos povos. Quando nós chegamos nos anos 90, nós paramos para refletir que a era da definição, a era das estatísticas, nós sabíamos já quantos eram. Janela 10/40 foi mapeada, onde eles estavam, os lugares inóspitos do mundo, os dialetos e os idiomas mais difíceis de serem falados, e precisamente por isso eram não alcançados. Mas aí se descobriu tragicamente uma falha na preparação e envio dos missionários. Nosso currículo não era adequado. Precisava-se de teologia bíblica de missão, antropologia cultural, linguística, fenomenologia da religião. Então, os anos 90 se caracterizaram por a época ou a década da reformulação. Seminários e institutos bíblicos no mundo todo tiveram que rever conceitos, quebrar paradigmas e acrescentar ao seu currículo disciplinas afins que pudessem proporcionar um melhor preparo para o missionário, sobretudo o missionário transcultural. Os anos 90 se passaram e nós entramos nos anos 2000 e agora nós já estamos no que dizem alguns pós-modernidade. E qual é a discussão missiológica? 2 temas sobressaem de maneira pujante: fé e trabalho, como sendo uma ferramenta que ajudará a igreja a cumprir a grande comissão, porque profissionais e missões conseguem fazer mais do que simplesmente pastores e missionários, porque profissionais conseguem chegar onde pastor e missionário não conseguem. Então, fé e trabalho, caminhando junto, mandato cultural e grande comissão. Mas o outro tema pujante também é a questão da missão integral. E tem ressurgido nos últimos anos um despertamento missionário, sobretudo na Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem a ver com o fato de fazer Cristo conhecido entre todos os povos. E eu gostaria de fazer algumas afirmações aqui, para que nós possamos entender que a igreja ela deve estar compromissada com a missão integral, que engloba todo o Evangelho para todo homem e em todo lugar. E evidentemente que esse compromisso não pode ser semanal, ou não pode ser mensal, como pensam alguns. Afinal de contas, o mês de agosto é tradicionalmente, oficialmente, o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil trabalha missões de janeiro a dezembro. Apenas agosto é um mês em que se enfatiza mais. Portanto, esse não pode ser um compromisso meu, seu, nosso, de um dia, de um mês, mas é um compromisso até o final dos tempos e até os confins da terra. Em nome de Jesus, a igreja não pode ter nenhum compromisso menor do que esse, comprometidos com Deus e sua palavra, com a sua missão, até o final dos tempos e até os confins da terra. A missão, ela tem sua origem em Deus. Ela é Missio Dei. Desde 1951, quando o missiólogo Vicendon escreve um livro como Deus, como sendo o maior missionário, é aquele que envia, que o mundo tem discutido a questão da Missio Dei, que era um tema já discutido lá desde a época da patrística.
nas discussões trinitarianas, onde aparecem personalidades que alegam: a missão não é da igreja, a missão é de Deus. A igreja tem o privilégio de participar, mas ela é missio Dei em primeira instância. E isso evidentemente que mostra que a origem da missão está no próprio Deus, na Trindade. Encontra o seu instrumento e sua incumbência na igreja. Deus pega um homem, faz uma família, de uma família um povo, uma nação, com objetivos salvíficos muito claros. Deus chama Abraão e diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele vai engrandecer o nome de Abraão, é verdade, para que todas as famílias da terra sejam benditas na pessoa de Abraão. Abraão não entende isso. Gera um problema diplomático terrível entre Israel e o Egito, porque ele deveria ser bênção e ele é deportado do Egito. Vê, imagina, Deus manda seu servo para ser bênção no meio do povo. Ele não entende, e aí cria um conflito diplomático terrível. Ele diz assim: rapaz, você veio para cá para trazer o quê? Maldição para a gente. Esse não era o propósito de Deus. Mas lembra da história? Diz que é minha irmã, não diz que é minha esposa, porque é muita areia para o meu caminhão e os cabos vão botar o olho em você lá, então é melhor dizer que é irmã. Muito bem. Por causa dessa fraqueza, ele cria um conflito diplomático, é expulso. Vem Isaac, filho de Abraão, não entende a promessa. Eu sou pentalogista, irmãos. O que isso significa? No Velho Testamento, 5 vezes Deus vai declarar que a descendência de Abraão, ele vai falar de estrela do céu, areia da terra e o pó. E diz que a descendência vai ser tão numerosa quanto. 5 vezes o Senhor vai repetir isso no Velho Testamento, que ele vai fazer isso com propósitos salvíficos. Isaac cria um outro problema, um conflito diplomático também. Não cumpre o papel de ser bênção, porque não entende que a missão não é parcial, ela é total, ela é integral. E aí entra na terceira geração de Jacó, e eles falham fragorosamente. Aí a gente lê a história de José e se comove com aquele adolescente criado longe dos pais, da família, em outra cultura, outra culinária, outra língua. Mas chegou um ponto que Deus disse para a igreja veterotestamentária: assim não dá. Eu mandei Abraão, falhou. Eu mandei Isaac, falhou. Eu mandei Jacó, falhou. Eles não vão ser bênção, porque eles não entendem a missão e a sua integralidade. Então eu vou trilhar um outro caminho. Aí José tem que passar por tudo que ele passou na sua adolescência, para só então José, que é um tipo de Cristo, chegar no Egito, se tornar primeiro ministro do Egito e ser bênção para aquela nação, como Deus havia falado, de modo que ele livra não só os egípcios da fome, mas todas as nações vigentes da época a partir do Egito. Você entende que se eu e você não formos fiéis e obedientes à missão de Deus para nós, a gente vai para o fundo do poço, como José foi. Depois é vendido como escravo para o Egito. Depois é preso por acusação falaciosa. Porque se Faraó acreditasse que José era o que a esposa dele estava dizendo que era para mandar matar. Não era para mandar para a prisão. Mas ele sabia que a esposa estava mentindo. Mas ele tinha que ir, Potifar era o cabeça. E a mulher dele era o pescoço, botava a cabeça onde queria. Então, ele manda José para a cadeia, mesmo sabendo que José era inocente. Aí a gente fica tão comovido, poxa vida, José do Egito sofreu muito, porque o avô dele lá, 3 gerações antes dele lá, o pai, o avô e o bisavô falharam em ser bênção para as nações. Mas como seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, Deus disse: vai ser bênção e vai ser bênção. Pode chover canivete, o sangue dá no meio da canela, mas o Senhor não deixa de cumprir os seus propósitos, os seus desígnios. Portanto, nós estamos vendo que a missão é de Deus. O instrumento que Ele usa é a sua igreja. E aí entra o princípio da integralidade. O noivo, que é Cristo, e a noiva, que é a igreja, possuem estratégias, possuem metodologias, possuem alvos, possuem objetivos em comum.
Tendo dito que a origem da missão está em Deus, toda a revelação bíblica torna patente que o principal agente é Deus. É Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus que vocaciona, é Deus que elege, é Deus quem cria, é Deus quem julga, é Ele que revela, é Ele que escolhe. Ele é ativo na criação, mas também no seu julgamento através da libertação do seu povo do Egito, nas exortações dos seus profetas, nas promessas de restauração vindoura. Ele é o único verdadeiro Deus e deseja ser adorado entre todas as etnias da terra. Portanto, a missão é uma categoria que pertence a Deus, mas a igreja é o instrumento estratégico, é a parceira que Ele usa para a realização dessa tarefa. Dentro dessa perspectiva, isso nos guarda contra algumas atitudes, por exemplo, a autossuficiência. A missão não é minha, a missão não é sua, a missão é de Deus e nós temos o privilégio de participar dela. Nos livra também da independência de Babel, independência diluviana, de querer subir aos céus, ou de querer ser melhor do que Deus, ou de construir uma cidade, de tornar célebre o nome, mas coloca a igreja na dependência do Senhor, a quem pertence a missão e a humildade e oração, como sabendo que é Ele quem faz. Paulo, teólogo e missiólogo, pastor e missionário, quando escreve os seus relatórios para a igreja em Jerusalém, ele diz assim: eu não vou falar de nada, exceto daquilo que o Espírito Santo fez por meu intermédio. É salutar que nós observemos a palavra do apóstolo e entendamos que, na verdade, não precisamos fazer nada, exceto se permitir ser usado, para que o Espírito Santo, que é Deus, portanto, autor originário da missão, faça o que Ele quer e cumpra o que Ele quer nas nossas vidas. É interessante que, na maioria das vezes, nós precisamos ficar quietos e saber que Ele é Deus. Ele diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, e deixar Ele nos usar para que nós possamos alcançar quem Ele quer que alcance, libertar quem Ele quer que liberte. Dessa maneira, assim, somos instrumentos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. A missão é de Deus, temos segurança de que é Deus quem está comandando, portanto, nós iremos perseverar até o fim. Implicações de saber que a missão tem origem em Deus é que é a teologia que dá todo o embasamento para nós. Dando aula recentemente no Centro de Formação Missionária, alguns missionários ficaram assim meio de cabeça para baixo, porque havia muito boas estratégias, mas não passavam no crivo das Sagradas Escrituras. Até funcionavam e davam resultado. Só tinha um problema: não tinha base bíblica. E infelizmente hoje em dia, não vou generalizar, mas em alguns contextos, o que se quer saber é se faz crescer a igreja, é se dá resultado. É um certo pragmatismo que diz: se tem base bíblica ou não tem base bíblica, não me interessa. Se vai fazer crescer, nós vamos entrar de cara nessa e vamos fundo nisso. E aí eu apresentei para eles o hélice missional, que fala que toda a estratégia deve vir de uma reflexão profunda nas Sagradas Escrituras, reflexão teológica, análise cultural, perspectiva histórica, o que Deus já está fazendo, porque Deus não chega junto com o missionário. Alguns até pensam assim, mas Deus já está lá trabalhando muito antes do missionário chegar lá. Eu olho para a vida do missionário Paulo, eu vejo Deus trabalhando, ele sendo educado aos pés de Gamaliel. Tinha que ser para escrever uma tese como ele escreve de Romanos. Eu vejo ele nascendo em Tarso como atributo soberano de Deus. Lá na frente, ele vai dizer: eu tenho por direito dupla cidadania, romana e judaica. Por quê? Porque os atributos soberanos de Deus fez ele nascer em Tarso. E isso foi muito importante para o ministério dele, essa dupla cidadania. A educação que ele recebeu foi extremamente importante para que ele fosse o teólogo e missiólogo que ele foi. Portanto, Jesus diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Portanto, quando a igreja chega, Deus já está trabalhando lá, faz tempo, preparando o terreno e tudo, para que nós possamos ser usados por Ele.
Portanto, que o embasamento teológico é extremamente importante. A gente começa com uma profunda reflexão teológica, se debruçando sobre as Escrituras. E aí nós temos um outro problema. É que muitas igrejas nessa nação chamada Brasil estão respondendo questões que ninguém está perguntando. Usa teologia para responder questões da Idade Média. Atos vai dizer assim: tendo Davi servido ao Senhor conforme os seus desígnios, os desígnios de Deus, ele serviu a sua própria geração. Calvino respondeu questões da época dele. Compete a mim e a você, discípulos desses dias ditos pós-modernos, responder às questões da nossa geração. Davi serviu a sua geração. Então nós precisamos nos debruçar sobre as Escrituras Sagradas de maneira séria e profunda e criar estratégias que respondam às questões dos nossos dias. Porque tem igreja respondendo o que ninguém está perguntando e coçando onde ninguém está sentindo coceira e não conseguem ser relevantes no meio em que estão inseridas. Papel da oração e humildade, entendendo que é a missão de Deus, leva-nos a perceber a instrumentalidade da igreja nas mãos de Deus. Se Deus é o agente e a origem da missão, Ele não trabalha sozinho, e o seu instrumento é um povo escolhido. A missão também é tarefa da igreja, pois ela deriva da tarefa ou da missão de Deus. Deus escolhe um povo específico como instrumento para a sua missão. Elegeu a Israel no Velho Testamento, a igreja no Novo Testamento. A eleição de Israel, antes de denotar qualquer favoritismo exclusivista de Deus, teve o propósito inclusivo no serviço missionário para as nações, e com a igreja não é diferente. Tendo dito isto, entendendo que não há comodismo, não há passividade pelo fato de entendermos que a missão é de Deus, não inibe a atividade da igreja nem do seu povo, mas dinamiza e fortalece. A gente precisa entender que o anjo que falou com Pedro podia muito bem ter pregado para Cornélio, e certamente pregaria melhor, até porque Pedro é o pior grego do Novo Testamento. Mas ele não prega. Ele vai de Simão, vai lá na rua que se chama Direita, e lá na casa de Cornélio, e o pessoal está lá, e você vai lá e vai pregar todo o evangelho para todas as pessoas que estão ali. Isso deixa muito claro que os anjos até anelam fazer, mas Deus disse não, é tarefa da igreja, e a igreja somos nós, e uma casa não é uma casa de teto e tijolos. O texto em apreço que nós lemos, o 14º versículo do capítulo 24, que fala do sermão profético e destruição, certamente um dos textos mais difíceis do Evangelho de Mateus, sobretudo por essa questão de então virá o fim. E eu já vou antecipar que eu não vou entrar na questão escatológica aqui, mas me ater apenas um aspecto de todo o Evangelho para todo homem e em todo o lugar. Fala desse compromisso com todo o Evangelho. Keritesetai Evangelii Basileia, é o que nos diz o original grego, dizendo-nos que será pregado este Evangelho, mas ele não é um evangelho qualquer, nem é um evangelho pela metade. Ele é o evangelho da graça de Cristo Jesus, é o evangelho do reino. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Evangelho, boas novas. Reino, Basileia. Basileia denota poder legítimo, real, de quem tem sangue nobre e que tem direito de reinar porque é realeza. Império denota poder usurpador, tirano, exercido pela coerção, pela força, pela tirania, ou seja, é um poder ilegítimo, ditatorial. E a palavra de Deus diz que esse evangelho pregado, Jesus reconciliando o mundo com Deus, como diz Paulo, nos transportou do império, o sequestro acabou. Ele riscou a cédula de dívida que era contra nós, despojando principados e potestades, ridicularizou deles na cruz, triunfando gloriosamente. Ele paga o resgate, vai lá, nos redime, nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, saímos da tirania, do poder ilegítimo, e agora somos governados pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem direito de reinar absolutamente.
É esse evangelho que precisa ser pregado. Portanto, por entender que a missão é integral e que envolve esse todo o evangelho, a gente não pode sair pelas ruas dizendo assim: Jesus te ama, Ele quer te salvar e Ele tem um plano na sua vida. Porque se aquela pessoa for um eleito de Deus, nós estaremos dizendo a verdade. Mas se ela não for um eleito de Deus e ninguém anda com o nome eleito na testa, então a gente apresenta que Deus é amor. Se Ele ama aquele indivíduo ou não, isso é outra história. Ele vai ter que crer para descobrir o amor de Deus por ele. E às vezes eu falo lá para os jovens e adolescentes, quando nós estamos evangelizando, assim, quando você chega na universidade, você diz assim: olha, Deus é amor, Ele quer salvar você. Isso é verdade, Deus é amor, Ele quer salvar. Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um plano na vida de toda a humanidade. Mas se ficar por aí, não pregou todo o evangelho. Porque o cara fala assim: oh, Deus é amor, que massa. Ele perdoa também, Ele é misericordioso, Ele tem um propósito na minha vida. Mas se eu não quiser o amor dele, se eu não quiser a misericórdia dele, eu não quero e não acontece nada. E não é bem assim. E não é bem assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que para aqueles que creem, está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Quem crê não é julgado, porquanto crê no unigênito Filho de Deus. Todavia, o que não crê já está julgado. Então, nessa perspectiva de integralidade, a igreja cumpre a missão apresentando graça redentora, punição e juízo. Se a gente não fizer isso, nós não estamos apresentando todo o evangelho de Deus. O cara diz assim: eu não vou crer e não vai acontecer nada comigo, vou viver minha vida numa boa e aí não vai ter problema nenhum. E não é bem assim. Porque para aqueles que creem, no grande dia do Senhor, ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, preparado para o reino, para vós outros antes da fundação do mundo. São os eleitos de Deus, os que creem. Mas a fé não é de todos. E é daqueles que irão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, na perspectiva da integralidade da missão da igreja, nós apresentamos graça redentiva e justo juízo de Deus. Se você crê, quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Esse que é o problema com esse evangelicalismo, que apresenta metade do evangelho, mas não apresenta o evangelho como um todo. Então eu estava vindo para cá e parei para lanchar com as meninas, e quente, irmãos. Eu sou muito calorento, eu preferia estar a menos 55 graus abaixo de zero do que estar na temperatura aqui de Garanhuns, que dizem que faz frio. Eu confesso para vocês que até hoje eu não consegui achar o frio que dizem que faz aqui em Garanhuns. E aí o rapaz chegou perto de mim assim, aí falou: rapaz, você viu como está o Rio de Janeiro? Mais de 45 graus, e aqui não está muito diferente não, como está quente. Eu disse: imagina no inferno. Abriu a porta, meu amigo, deu brecha, vai ouvir o evangelho. Disse: pois é, a temperatura do inferno é superior ao calor do Rio de Janeiro, ao deserto do Atacama, da Arábia Saudita. Você crê em Jesus para a salvação? Se seu coração parar de bater aqui agora, para onde você vai? Céu ou inferno? Ele corre com os olhos arregalados assim e tal. Aí alguém falou assim: mas rapaz, a gente não parou aqui para comer uma coxinha. Eu disse: você que pensa, prega a palavra a tempo e fora de tempo, quer ouça ou deixa de ouvir, quer oportuno ou não. Eu entendo a integralidade da missão quando eu prego todo o evangelho. O rapaz da água mineral vem, entrega a água, eu digo: essa água vai acabar e eu vou pedir outro garrafão. Mas Jesus é a água da vida. Você já teve sua sede saciada? Eu entro na padaria e compro pão. Esse pão é delicioso, com mortadela e queijo, é uma delícia. Mas você conhece o pão da vida, que é Jesus. E quando eu entro na portaria do prédio lá, eu falo para o porteiro, eu disse assim: essa porta aqui foi um engenheiro que construiu, um arquiteto que projetou, mas há uma porta chamada Cristo Jesus, e ele diz que quem entra por ela é salvo. Você já passou por essa porta? Porque eu não sou contra quem tem seguidores nas redes sociais, sinceramente eu não sou. Eu particularmente não tenho nenhum, nem ninguém lá na minha casa me segue, porque o meu propósito é outro. Repito, eu não quero ferir suscetibilidade. Você tem muitos seguidores na internet, louvado seja o nome do Senhor. Prega para todos eles. Mas eu fui chamado para chamar gente para seguir outro. Eu fui chamado para conduzir pessoas a seguirem a Jesus.
Eu entendo que determinados ministérios, o uso das redes sociais é extremamente importante e relevante. Está aí Hernandes, Augusto, Nicodemos e tantos outros que fazem. Mas eu estou falando que às vezes nós estamos mais preocupados com a missão parcial. Aí se alguém deu um like, mas se a minha mensagem, o meu vídeo flopou e alguém deu dislike para mim, pronto, meu dia ficou péssimo, ficou terrível. E só porque alguém não deu like, e eu vou ficar assim quando eu tenho o amor de Deus. Para dar like é só uma tecla, mas o amor de Deus cobre multidão de pecados. Todo o Evangelho, o Evangelho que salva, que redime, o Evangelho cuja graça transforma qualquer um, o Evangelho da graça pedagógica, que está lá em Judas, assim, a graça de Deus se manifestou salvadora. Essa graça muita gente conhece, mas para a ideia, que é a pedagogia da graça, nem todo mundo conhece. Essa graça que salva é a mesma graça que educa. Ele diz assim: educando-nos para quê? Para que, renegadas ímpias paixões, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. Portanto, se você conhece um crente que não está agindo como crente, se você já chegou para o pastor, para o senhor, mas como a pessoa é crente e está falando um negócio desse? É simples, ela faltou a aula da pedagogia da graça. Foi salvo pela graça, mas não está matriculada na escola da graça pedagógica, porque a graça que salva, ela nos educa, e ela educa para que a gente mude a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Portanto, será pregado esse evangelho do reino, o evangelho que diz assim: Jesus não cancela ninguém. Nesses dias de cancelamento terríveis que vivemos pós eleições presidenciais, não cancela. Eu olho para Paulo em Filipenses, no capítulo 3, ele falando assim: todos quantos, pois, somos perfeitos. Aí que está o problema, porque perfeito em português, pastor, é alguém que não tem defeito. Tem alguém que seja perfeito aqui? Eu não sou. Espera aí, mas Paulo está dizendo lá: todos nós quantos somos perfeitos, peleios, maduros. É diferente. Aqui tem muita gente madura na fé, graças a Deus. Perfeito é outra história, depois da glorificação. Tenhamos esse sentimento. Que sentimento? É a doutrina paulina que ele está ensinando lá na igreja de Filipos. E aí eu acho maravilhoso quando ele diz: todavia, se pensais de outro modo, veja bem, o que seria pensar de outro modo? Discordar do apóstolo Paulo. Quem aqui em sã consciência ia discordar do apóstolo Paulo, né? Só se tivesse algum corintiano aqui, pastor. Porque os corintianos, porque eu não torço pelos coríntios, eu gosto muito de Paulo. Os corintianos diziam assim, quando ele escreve, até que dá para ler aquelas cartinhas dele. A presença e a pregação é fraca e desprezível. Paulo não amarra a chuteira de Apolo de jeito nenhum. Apolo sim, aquilo que é um baita expositor bíblico e exegeta. Já pensou? O povo dizia que Paulo era fraco. A gente acha Paulo o suprassumo da espiritualidade, e a igreja de Filipos teve que pagar 1 ano e meio as côngulas pastorais de Paulo, para Paulo ser pastor em Coríntios, porque Coríntios não reconhecia o ministério apostólico de Paulo, e portanto não pagava as côngulas pastorais dele durante 1 ano e meio. Foi a igreja de Filipos que pagou. Aí ele diz assim: se você pensa de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Entretanto, andemos cada um de acordo com aquilo que já alcançamos. Percebe? Paulo não cancelava ninguém. Paulo não dizia: a porta da rua é a serventia da igreja. Se você não pensa igual a mim, vaza daqui, desaparece, que eu não quero ter comunhão com você. Ele tinha paciência, porque o desenvolvimento espiritual não é igual para todo mundo. Ô pastores aqui, quem dera todos os crentes, né, desenvolvesse o mesmo crescimento. Tem um gente lá na igreja Boa Viagem que está lá desde que Dr. Butler chegou em Canhotinho, São Bento do Una. Raso de teologia bíblica. Aí tem um jeito que com 1 ano e meio, 2 anos já está despontando como professor de escola dominical, porque não tem a ver com idade, nem com o tempo de igreja, mas é com interesse pessoal. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a aurora, a sua vinda é certa. E aí todo o evangelho vai dizer assim: Deus salva qualquer um. A graça de Deus, você crê nisso? Amém? A graça de Deus salva qualquer um.
Então pensa naquela pessoa bem miserável que você conhece, que já te fez um monte de raiva, que até você pensou assim: eu vou orar, Senhor, remove a pedra. A gente gosta de fazer oração imprecatória, né? Remove, promove, Senhor, leva para bem longe e tal assim. Pois bem, a graça de Deus pode salvar essa pessoa. Um amigo meu, pastor, falando sobre pregador do Evangelho, num grupo de pastor, um outro pastor presbiteriano também, sabendo que ele seria conferencista de um congresso, disse assim: espero que ninguém vá ouvir esse miserável. Acho que ele estava com muita raiva, que ele soltou no grupo de pastor assim, mais de 100 pastores, tudo ele soltou assim, né? Eu disse: rapaz, e ele é meu amigo, de quem ele estava falando, meu amigo também. Eu fui no privado e disse: varão, que isso? Publicamente assim, eu estou preocupado que você não está pensando nos bastidores do nosso colega de ministério e tal. E aí ele falou um monte de coisa lá. Disse: olha, agora vê só, eu sou teu amigo, a gente se conhece há muito tempo, e a pessoa de quem você falou também é amigo meu de muito tempo. Então vamos fazer o seguinte: liga para ele, porque foi em público, vazou, ele vai ficar sabendo, mas é muito melhor que ele fique sabendo por você. Vai ser mais fácil digerir se você mesmo falar o que você falou, porque ele não está no grupo. Te dou 2 dias, tá bom? Pensa, ora, jejua aí, depois de 2 dias eu vou te ligar. Se você não tiver falado com ele, eu vou falar, porque eu sou seu amigo e eu sou amigo dele. E aí ele foi e falou. No segundo dia ele falou. E quando ele falou, eu estava perto desse outro pastor, quando ele ouviu assim. Aí ele viu a mensagem, aí pegou o telefone para ligar. Eu falei: tem certeza que esse é o melhor horário para ligar? Ele disse: não é não. Aí fizemos o que tínhamos que fazer. Quando foi no final da tarde, ele pegou o telefone, ligou e disse: prezado irmão, como é que vai o irmão, a família, a igreja? Olha, eu tomei o conhecimento aqui da sua mensagem, o irmão falou assim, assim, assim. Amém. Eu quero dizer que as Escrituras Sagradas me convencem que eu sou muito pior do que tudo que você falou. Diante de Deus, a minha justiça é trapo de imundícia. Sabe aquela música brega que o pessoal canta aí, que parece teologia reformada, assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Pronto, é Deus em relação a gente. Aí Deus abençoe sua vida, família, ministério. Pá, desligou o telefone assim. Ele apagou a mensagem, mandou uma outra mensagem pedindo perdão, pedindo desculpa. Eles continuam como bons amigos, servindo no ministério. E será pregado esse evangelho do reino. O evangelho do reino diz assim: ame seu inimigo e ore por quem persegue você. E não é utopia, nem é brincadeira, porque na mesa da comunhão tinha amor, última ceia, tinha misericórdia, tinha graça, tinha perdão, tinha bondade, mas Iscariotes estava presente. Você lembra? Tudo de bom que tinha na mesa da comunhão da última ceia, mas Iscariotes estava lá. E eu acho impressionante como Jesus não diz o nome dele. Que se fosse eu dizia: pastor, Jesus diz assim: um de vocês vai me trair. Os discípulos dão uma demonstração inequívoca de maturidade. Esse é o maior exemplo de maturidade que eles dão durante os 3 anos. E eles falam assim: por acaso sou eu? Essa era a oportunidade para Jesus dizer: não, essa alma cebosa do Judas aqui. Ele fala: é aquele que pegar o pão e molhar o pão no molho da carne comigo. Não aponta, não cita nome. Aí Judas, todo mundo chama Jesus de Senhor. Judas faz: Rabi, mestre, por acaso sou eu? Outra oportunidade para dizer: é tu mesmo, miserável. Ele fala assim: tu dizes. Come o pão na mesa da comunhão, na presença do amor, da graça e da bondade. É verdade que o texto não diz isso que eu vou falar agora, mas eu gosto de pensar que quando Jesus falou: amigo, o que tens de fazer, faz-o depressa. Eu gosto de pensar de Jesus olhando para ele, quem sabe colocando a mão no ombro assim, com toda a amabilidade que nós sabemos que o Senhor Jesus tinha, e disse assim: traíra, sem vergonha, ladrão, tu pensa que eu não sabia, tu passando a mão, te dando chance esse tempo todinho, 3 anos, tu me apunhala pelas costas e puxa meu tapete, tu vai queimar nos quintos dos infernos. Não fala nada disso. Ele fala assim: amigo,
que é que diz o Milton Nascimento? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Quando nós falamos de que será pregado esse evangelho do reino, nós temos que ter consciência que, como igreja, nós nos lançamos para anunciar todo o evangelho. Porque eu tenho a tristeza de dizer que eu fui pastor de uma igreja que participou, foi uma divisão durante 25 anos, onde o pastor de uma não pregava na outra, onde o presbítero, o coral não cantava o louvor, e eu cheguei 25 anos depois, sabia nem o que tinha acontecido lá, entre uma igreja e outra, uma praça, chamada Praça da Bíblia, com uma Bíblia de concreto bem grande, escrito assim: Deus é amor. E eu saía para evangelizar, com um pastor recém-chegado, e os vizinhos diziam assim: deixa de tua onda, rapaz, vai primeiro você se perdoar entre vocês mesmos, e falar essa conversa de amor. O pastor daqui não prega lá, o irmão de lá não vem aqui, tu vê que essa conversa aqui de falar de amor pra gente e tal. E a gente era envergonhado, até o dia que eu me lembro como hoje, eu não era nem seminarista ainda, era presidente da mocidade, diácono na igreja. O pastor olhou para mim no pleno culto, ele disse assim: assuma o púlpito, e desceu feito um raio, andou 2 quarteirões, chegou na porta da outra igreja e disse assim: reverendo, me perdoe, eu não queria atrapalhar o culto, eu não posso pregar hoje, tem que deixar a oferta no altar. E é Mateus 18, eu não sei nem o que aconteceu, eles falando da porta, numa distância daqui para a televisão, eu não estava aqui, eu sei que foi 25 anos atrás, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor: me perdoe em nome de Jesus, e a partir de hoje o Senhor é bem-vindo para pregar lá na primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada. O reverendo respondeu de lá: meu irmão, por favor, venha cá, me perdoe também em nome de Jesus. E a gente marcou um culto de reconciliação na Praça da Bíblia, com um pastor neutro pregando de outra denominação. Mas alguns irmãos chegaram e disseram assim: para vocês é muito fácil, vocês não estavam aqui, sofri demais, chorei demais, não vou para esse culto não, de ambos os lados. E infelizmente eu preciso dizer para vocês que cada um deles terminaram os seus dias de maneiras terríveis, com enfermidades terríveis, mortes que eu não desejaria para ninguém. Coincidentemente, eles se negaram a estarem presentes nesse culto. E será pregado esse evangelho do reino, que diz que Cristo ama, que Cristo perdoa, que Cristo resgata, que Cristo salva qualquer um, mas Ele faz isso a partir da ação da sua igreja, amém? Oxalá, quando se pensar em misericórdia e perdão nessa cidade de Garanhuns, assim, aí alguém diga assim: vai lá na 4ª igreja presbiteriana de Garanhuns, lá você vai ver a presença de Deus, o amor, o perdão, a misericórdia demonstrada em a justiça, o juízo, a graça e a misericórdia. E a integralidade da missão é que esse Espírito Santo, que é Deus, está agindo em mim, está agindo em você, está agindo em nós, e Ele nos capacita para fazer aquilo que a gente pensa que não tem coragem de fazer. Será pregado, não é um evangelho qualquer, não é o meu, não é o seu, evangelho do reino. E o evangelho do reino, Basileia, diz assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, eu vivo pela fé naquele que se entregou por mim. Quando eu quer levantar, quando o orgulho e o ego quer levantar, o Espírito Santo dá domínio próprio, leva cativo a presença de Cristo, e nós anunciamos todo o evangelho de Deus, e não apenas parte do evangelho. Porque eu tenho ouvido gente dizer assim: se para ser crente eu tenho que ser feito fulano, pastor, eu prefiro ir para o inferno, porque o testemunho não é bom. Então, quando nós apresentamos todo o evangelho. Esse evangelho será pregado. O evangelho é sobre o reino de Deus, é sobre o triunfo do rei Jesus, é sobre vencer a morte e o pecado, é sobre o julgamento de Satanás, que não vai ter mais nenhum peso sobre nós. Quando eu penso na justificação, eu tenho vontade de ficar louvando a Deus 24 horas, porque eu sei quem sou, eu me conheço. E eu sei que quando eu chegar diante de Deus, salvo pela graça, justificado pela fé, a Bíblia me garante que Deus irá olhar para mim em Cristo como se eu nunca tivesse pecado sobre o planeta Terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não é privilégio meu, é de todos os eleitos. Você já parou para pensar nisso? Nós vamos ser vistos por Deus na pessoa de Jesus por causa da justificação, como se nós nunca tivéssemos pecado, um único pecado no planeta Terra.
Isso é justificação. É isso que Ele faz. São as boas novas do nosso Deus. Ele reina, Ele é soberano. Quão amáveis são sobre os montes os pés dos que anunciam a paz, dos que dizem e anunciam a salvação e dizem a Sião: o teu Deus reina. Apesar do STF, reina. Apesar do ditador da Coreia do Norte, reina soberanamente e está conduzindo a sua igreja e a história da humanidade para o louvor da sua glória, segundo o beneplácito da sua vontade. Mas o texto não diz apenas que será pregado o evangelho do reino. Olha para o texto. Ele vai dizer assim, que esse evangelho do reino, ele vai ser pregado por todo o mundo para testemunho. Aqui nós temos uma verdade implícita e a outra explícita. Explícita é que o evangelho tem que chegar no mundo todo. A implícita é quando ele fala testemunho, que é a mesma usada lá em Atos 1:8, e recebereis poder para ser martíria, testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele fala dessa integralidade da missão, que é o testemunho, com o compromisso de pregar para todo homem, independentemente da raça, da condição social, mas anunciar indistintamente o evangelho. Apocalipse capítulo 5, versículo 9: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda língua, povo e nação. Essa é a tarefa da igreja, não apenas alcançar pessoas, mas alcançar povos, tribos, línguas e nações. Ano passado eu fui visitar uma etnia indígena aqui nos sertões das Alagoas, e a burocracia é medonha para a FUNAI deixar entrar lá. Não pode entrar, pastor. Pode não. Missionário, piorou. Missionário aqui não pode entrar mesmo. Eu falei: jogador de futebol e técnico, pode? Pode. Então pronto. Já que o pastor não pode entrar e o missionário também não pode entrar, então vai jogador de futebol e técnico. E aí nós fomos para lá, levamos todo o equipamento, reunimos os índios para fazer um treinamento. Manhã e tarde, treino tático, treino técnico, treino físico, de noite, culto. Aí falou: não pode fazer culto dentro da aldeia não, pastor. Eu falei: não estou fazendo culto, eu estou treinando um time de futebol. Vai representar a etnia aqui no torneio aí da FUNAI. Não vou dizer o nome aqui, porque a internet é a internet. E aí, reunimos o pessoal, e de Bíblia na mão, com a bola no pé, entendendo que os índios também são alvos da graça de Deus. Toma a Bíblia neles. 9 horas, 10 horas da manhã, 11 horas, chegou a viatura da polícia, junto com o representante da FUNAI. De longe, o cacique falou assim: ó, ali atrás da árvore, naquele carro, são eles. Falou: e continua, faz de conta que ninguém está olhando. E aí um representante vai lá falar com ele e disse assim: nós estamos achando estranho, porque são 11 horas da manhã, nenhuma ocorrência, nenhum esfaqueamento, nenhuma briga, ninguém bêbado, nenhuma queixa. O que é que está acontecendo aqui? Porque todo dia acontecia isso. Mas o evangelho chegou, e o evangelho, quando chega, ele muda a pessoa por completa. Acredite, eles ficaram 2 dias sem brigar, 2 dias sem beber, 2 dias sem esfaquear ninguém, 2 dias sem prestar queixa na delegacia, porque o evangelho da graça de Cristo Jesus chegou lá. E eu falei na reunião do conselho lá, onde sentam os pajés lá, e eu disse para ele assim: existe um Deus, Ele é amor, e Ele é poderoso para salvar e transformar qualquer pessoa. Ele disse: você não sabe quem sou eu, e não sabe o que eu já fiz. Eu disse: eu não sei quem é o Senhor, e nem sei o que o Senhor fez, mas eu sei quem é Jesus, e Ele está presente aqui. Eu não sei para que banda é aqui, tem um povoado por aqui que chama Gigante. E nós somos, será que eu estou confundindo Iati e Garanhuns? Mas foi num desses dois aí, que nós fomos anos atrás, e não tinha lugar,
para a gente reunir todas as pessoas, porque a gente pensou 200 a escola, cabia 200, mas veio 400 pessoas. A graça é irresistível. E eu perguntei assim: onde é que tem um lugar aqui para botar essas 400 pessoas? Falo, só na igreja católica. Ele falou: e como é o nome do padre? Ah, o padre faz 9 meses que não aparece aqui na cidade. E quem é que toma conta? Tem seu Sebastião, ele disse que é o chaveiro do céu, tem a chave toda de um lá, vamos falar com ele. Aí cheguei lá, era época de Páscoa, aí disse assim: olha, tem um grupo de pessoas aqui, e nós vamos fazer uma programação de Páscoa. Me disseram que o único lugar que cabe é aqui, na sua igreja. Ele disse: o padre faz 9 meses que não veio aqui, por causa da seca, eu não sou São Pedro não, mas aqui o chaveiro sou eu. Ah, bem da verdade, meu senhor, o senhor vai falar o quê? Eu vou falar sobre o filho de Maria. Ele disse: o senhor vai falar do filho de Maria, o senhor é muito bem-vindo para vir aqui. Aí já foi abrindo a porta da igreja lá, avisei o obreiro: é aqui, avisa ela que é aqui. Aí ele foi tirando, não precisa tirar não, deixa tudo do jeito que está aí, eu boto data show aqui e tal. Ele disse: mas o senhor vai falar do filho de Maria, tenho muito respeito por ela, e o que o senhor vai falar mais assim? Eu vou falar do mandamento da Virgem Maria. Ele vai falar o quê? O mandamento da Virgem Maria. Ele disse: moço, eu sou católico desde que eu me entendo por gente, mas nunca vi ninguém falar do mandamento da Virgem Maria. Ele disse: só tem um, meu filho, mas está na Bíblia, está lá nas boldas de Caná da Galileia. O negócio pegou lá, acabou o vinho, acabou a alegria, e o pessoal tá, a Virgem Maria chegou e deu um mandamento lá para todo mundo: fazei tudo o que Jesus mandar. E nós pregamos. Depois eu falei para o obreiro: agora eu vou orar mais para você, porque quando o padre aparecer aqui na cidade, eu vou estar bem longe, mas você vai estar aqui. Mas tudo posso naquele que me fortalece. O compromisso de pregar para todas as pessoas. Mas o interessante é que depois que a gente pregou, aí nós fomos pregar em outro lugar. E aí eu estou pregando num lugar bem apertadinho assim, e tinha uma mulher que era conhecida como Zefa da 12. E ela apontou na porta da congregação assim com a 12, uma espingarda 12 na mão. E eu estou pregando lá, e quando Zefa da 12 aponta lá, as pessoas que estão no banco de trás já se levantam, todo mundo. E ela pega, gatilha 12 assim, aponta, e faz: pregador, você sabe quem sou eu? Eu sou Zefa da 12. Metade daquele povo que está ali no cemitério, fui eu que mandei para lá. Nem minha família fala comigo. Eu falei assim: eu não sei quem é a senhora, nem quantas pessoas a senhora mandou lá, mas eu sei quem é Jesus. Ele está aqui e ele veio para que a senhora tenha vida e vida em abundância. Agora, em nome de Jesus, senta e cala a boca, que o pregador aqui sou eu. Ela disse: mas ninguém nunca falou assim com Zefa da 12. Eu disse: porque Zefa da 12 nunca encontrou Jesus, mas ele está presente aqui. Foi a primeira vez na minha vida, pastor, que eu preguei duplamente armado. Eu tinha a Bíblia no púlpito e a 12 encostada assim no púlpito, assim, que eu não ia deixar ela com a 12 escutando, né? Depois ela muda de ideia ali e tal, né? Veja bem, as pessoas diziam que ninguém evangelizava essa mulher por causa da fama dela. Para falar a verdade, muitas pessoas nem queriam que ela se convertesse. Era a síndrome de Jonas. Jonas não queria ir para Nínive, por quê? Porque Jonas sabia que a graça é irresistível. E às vezes nós fazemos assim. Tem gente no trabalho, na escola, na faculdade, que a gente não quer evangelizar. E sabe por que não quer? Porque sabe que a pessoa pode se converter. Você já imagina fulano pregando aqui na igreja. Eu fui para a Croácia. A Croácia e a Sérvia é dividida por um rio da largura daquele canal da Agamenon Magalhães. E eu estou com os croatas lá, disse: mas eu tenho que ir na Sérvia também. Aí eles me conduzem até a ponte e faz daqui para lá, tu estás por conta própria. Eu falei: por quê? Disse: porque a gente não vai para o lado de lá. Aí eu falei: por que vocês não vão? Disse: olha para o muro. Aí eu estava lá escrito e desenhado no muro: mãe chorando, criança destroçada, nunca se esqueça do povo que mora do outro lado do rio. Odeio-os para sempre. Foram eles que mataram nossos avós, nossos pais, jogaram bombas. E os jardins lindos, cheios de túmulos, cheios de cruz,
os prédios muito bonitos. Eu falei, por que você não restaura? Você não tem dinheiro? Não, a gente tem, mas isso é a memória da guerra. A gente quer que a próxima geração não esqueça do povo que mora do outro lado do rio e do que eles fizeram conosco. Aí eu atravessei a ponte, aí cheguei lá, os sérvios. Aí tudo bem, joguei com eles, quando foi na hora, disse, não, a gente só vai até que você está por conta própria. A mesma coisa é escrita lá no muro, nunca esqueça do povo que mora do outro lado do rio e das misérias e atrocidades que eles fizeram conosco. Um missionário inadvertidamente juntou 150 crianças sérvias e croatas, até 11 anos de idade, em um refeitório. E na hora do almoço, quando foi servido, essas crianças pegaram os garfos e as facas e partiram uma para cima das outras. Foi você, o povo, que matou meu avô e meu pai. Crianças, até 11 anos de idade. Para vocês entenderem o ranço étnico assim. Aí eu falei assim, rapaz, como é que a gente vai fazer o culto aqui? Falou assim, não, culto com os croatas e culto com os servos. Eu disse, esse não é todo o evangelho. Esse não é todo o evangelho. O verdadeiro evangelho, ele diz assim, não há grego, não há gentio, não há judeu, não há escravo, não há livre, todos são um perante Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Aí eles falavam assim, nós não vamos pregar para esse povo não. Isso, mas o verdadeiro evangelho anuncia para todo homem. Isso não é homem, pastor, isso não é gente. O senhor está falando isso porque o senhor não conhece. Graças a Deus o Brasil não tem guerra, vocês não sabem o que é isso. Guerra é uma desgraça, é uma tragédia. Eu falei assim, olha, o evangelho é o testemunho da igreja contra a idolatria, contra o ódio, contra a inimizade. Pregue o evangelho e as pessoas vão ser mudadas, elas vão ser transformadas. Jesus está morrendo na cruz e a oração dele é, Pai, perdoa. Ele, eita, esse relógio não é crente não, né, pastor? Me deu uma vontade aqui de lembrar aquela música que meu pai cantava lá de Altemar Dutra lá, por que não paras relógio? Mas eu vou acelerar aqui. Pregue o evangelho e os homens verão que o Deus verdadeiro é o Deus de amor. Pregue o evangelho e os homens verão que o Deus verdadeiro só pode ser servido pela retidão de caráter. Então ele testemunha contra todas as imoralidades, ritos e cerimônias. A testemunha do evangelho fala aos homens do amor de Deus, da justiça de Deus e não faz acepção de pessoas. Se é rico, se é pobre, se é iletrado ou se é doutor ou pós-doutor. Este evangelho, mais cedo ou mais tarde, será pregado por todo mundo, a toda criatura. E o desejo do meu coração é que quando isso acontecer, nós sejamos encontrados como aqueles que estão lutando do lado de Deus e não contra Deus. Rebanhão já cantava nos anos 90, não se acende a luz do sol com 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com um baseado ou um cigarro de maconha ou coisa assim. Para quê? Medir força com o sol da justiça. Para que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Para que combater o bem com o mal? De que lado você está, em nome de Jesus? E de que lado você quer ficar? Porque o evangelho de Paulo continua ecoando. Romanos 16, 19 diz, sejam excelentes para o bem e inocentes para o mal. Portanto, o evangelho precisa ser pregado a todo homem, indistintamente. É difícil pensar que uma pessoa como Adolf Hitler possa ter se arrependido antes da sua morte e ter os seus pecados perdoados e ir para o céu. Eu nunca conheci alguém que dissesse assim, eu ia morrer de alegria se eu encontrasse Adolf Hitler no céu quando eu chegar lá. É o nosso senso de justiça. Mas sabe uma coisa? É que se ele foi um eleito, a despeito das atrocidades todas que ele cometeu com os judeus, porque tem rei na Bíblia que não era muito diferente dele, Acás e tantos outros. E a Bíblia vai dizer assim, Jonas vai na cidade de Nínive e prega. E Jonas diz assim, vou não. Vocês sabiam que os ninivitas eram todos rubro-negros, né? Eles
Quando vencia o povo, ele pegava piche e tirava o sangue das pessoas e pintava uma montanha de vermelho e preto, para que os inimigos vissem de longe e já colocava o pavor e o terror neles. Os ninivitas estão chegando. Aí Jonas diz: eu vou pregar para esse rubro-negro, não vou, e fugiu. Muitas vezes nós temos síndrome de Jonas, mas é todo o evangelho para o homem todo, e muitas vezes nós pregamos o evangelho sem levar em consideração a totalidade, a integralidade. Eu prego o evangelho e o evangelho alfabetiza. Quem não sabe ler, aprende a ler e escrever por causa do evangelho. Quem não tem trabalho nem dignidade, passa a ter trabalho e dignidade por causa do evangelho, porque a missão é integral. Quem tem família desestruturada, agora vai ter família estruturada por causa do evangelho. O problema é que às vezes chega o evangelho pela metade, mas quando chega o verdadeiro evangelho para todo homem, muda. Não existe pessoa que não possa ser mudada, que não possa ser transformada pelo poder do evangelho. Agora, às vezes a gente duvida. Eu estava lá em aldeia, 600 adolescentes, eu estava pregando lá, e aí de repente chegou um cara, e eu percebi que ele estava meio chapado já, ele chegou, e ele disse assim: pregador, o que você pregou aí é verdade? Eu disse: é. A graça de Deus alcança qualquer um. Aí ele sacou um 38 e não tinha muita firmeza na mão. Assim, eu falei, a meio metro de distância ainda dava, mas a distância que ele dá, ninguém é tão rápido e não existe habilidade marcial suficiente para se proteger. Senhor, tem misericórdia. Eu disse à mulher que ia voltar para casa, e ele fazia assim: você não sabe quem eu sou e não sabe o que eu fiz, com o dedo no gatilho. Aí ele disse assim: eu matei minha mãe por causa de que ela não me deu dinheiro para as drogas. Estuprei minha irmã. Quando ele falou matei minha mãe, eu já comecei a pensar assim: não salva qualquer um, não. Fala sério, irmãos. O cara disse que matou a mãe, estuprou a irmã, e o irmão está na cadeira de roda por causa dele. A gente quer dizer só assim, queima, Senhor, manda fogo do céu e consome assim, né? Aí eu já comecei a pensar assim: eu falei que salvava qualquer um, mas diante do relato dele assim, e ele insistia assim: isso que o Senhor falou é verdade. E o Espírito Santo falou assim: seja fiel. Eu disse: olha, é verdade. Eu preciso admitir que eu disse a muito contragosto isso. É verdade. A graça de... E quanto mais eu dizer que é verdade, a mão dele mais tremia. Disse: ele vai atirar. O joelho já começou a dar uma balançada já assim. E aí, graças a Deus, ele não atirou. Ele jogou a arma no chão, caiu de joelho, dizendo que queria Jesus na vida dele. Mas teve gente que falou assim: não queria que Jesus salvasse ele, não. Assim como eu fui pregar na cidade de Vladimir, 250 quilômetros de Moscou, numa igreja onde os 10 diáconos todos são faixa pretas de taekwondo, e o pastor da igreja ali, Vladimir Saborovich, é 7º dan. O homem é uma máquina de matar. Eu evangelizava com futebol, ele com taekwondo. Tinha uma academia de artes marciais embaixo da igreja, dia de domingo, dia de ceia, pregando o evangelho. Chega um cara lá, sentado, 1,90 m de altura, sentado. Quando ele ficou em pé, só Deus salva Israel. E ele perguntou assim: pregador, você falou que o amor de Deus é poderoso para alcançar o mais vil pecador. Isso é verdade? Você crê nisso? Creio. Na sua Bíblia está escrito: se ferir o lado direito, dá o esquerdo. Você crê nisso? Creio. É verdade? Ele levanta, dobra o punho da camisa e fala assim: qual é o primeiro lado que você vai dar? O direito ou o esquerdo? E aí ele vem andando na direção do púlpito. E aí o pastor Vladimir se levanta, fica na minha frente e diz assim: isso é verdade, mas ele é pastor visitante. Pastor da igreja sou eu, e aqui nós pregamos o evangelho e vivemos o evangelho. Os 10 diáconos se levantaram em posição marcial e disse: senta todo mundo. O cara dobrou o punho da camisa, deu a primeira bofetada, quebrou o nariz dele. Caiu ele, caiu eu que estava atrás dele. Pão da ceia, vinho da ceia. A camisa dele era branca, agora ficou alvirrubra, vermelha e branca. E eu ajudei ele a levantar e disse: pastor, por favor. Ele disse: você é visitante, o pastor da igreja sou eu. E falou assim: o amor de Deus alcança
qualquer pessoa em sua graça infinita. O cara deu a segunda bofetada, ele caiu de novo, levantou e disse: aqui nós pregamos o Evangelho e nós vivemos o Evangelho. Ele limpou a mão na toalha, já não tinha mais pão, viu um da ceia, não tinha mais nada, e disse: eu pensei que vocês eram charlatão, mas eu estou vendo que aqui vocês levam a coisa para valer mesmo, passa bem. Foi embora. Aí alguém disse: chama a polícia para prender ele, que isso é regressão, não sei o que e tal. Mas eu conversei com o pastor Livre Admir, ele disse: Marcelo, teve algumas palavras que eu ouvi que doeu mais do que as 2 bofetadas que eu levei. Só que Jesus não mandou usar um golpe de artes marciais para se defender. Jesus também não mandou se esquivar. Jesus não mandou deixar os diáconos faixa preta da igreja quebrar o cara lá, assim. Na verdade, no texto bíblico, não fala de agressão como um soco que quebra nariz. O que mais se aproxima à língua portuguesa é o que nós chamamos de tapa de luva de película. A ideia não era ferir, nem causar lesão, era tão somente desmoralizar. Ela era dada com as costas da mão assim, mas qualquer pessoa preferia uma chicotada do que ser desmoralizada em público com uma tapa que nós chamamos de luva de pelu. Não foi o que o cara fez, ele deu 2 socos violentos assim, e não teve ceia naquele domingo, e ele foi para o hospital consertar o nariz, e foi desmoralizado na frente da família e da igreja por causa do Evangelho. 3 anos depois, ele me convida para ir à cidade de Vladimir. Não, foi na cidade de Vladimir, fomos para Ekaterimburgo, alugamos um ginásio, $5.000, sexta, sábado e domingo, evangelismo através do esporte. Quando chegou na hora, os caras não deram a chave do ginásio para a gente fazer. Isso é muito comum na USP. Eu falei: a gente já pagou, tem contrato. Falou: só o presidente do Comitê Olímpico. Então fomos falar com o presidente do Comitê Olímpico da cidade. Quando a gente chega lá no Comitê Olímpico, sentado, 1,90 m de altura, quando ele fica em pé, quase 2,10 m. E nós somos anunciados assim: esses impostores, esses charlatões, esses enganadores vieram de Moscou e enganaram o nosso povo. A dialética é a cerne do homem soviético e nós não vamos permitir que eles façam isso no nosso ginásio. Ele levantou a cabeça, olhou para nós e disse: esses homens não são impostores, esses homens não são charlatãos. Eu mesmo sou testemunha da veracidade do Evangelho que eles pregam. A chave do ginásio é de vocês. E no sábado eu estou considerando ir com a minha família, participar do evento lá com vocês. Mas demorou 3 anos. E um pastor, 7º dan em artes marciais, foi desmoralizado em pleno dia do Senhor, na frente de esposa, filhos, de toda a sua membresia, para mostrar que o Evangelho é o poder de Deus e ele salva qualquer pessoa. Portanto, não pode haver distinção na integralidade da missão da igreja. A gente vai no bairro mais rico e vai no bairro mais pobre. A gente entra na casa mais abastada e entra na comunidade menos favorecida. E não tem essa questão de diferença, seja pobre ou rico, negro ou branco, instruído ou indouto. Nós anunciamos o Evangelho de Cristo a todo homem sem distinção. Essa é a vontade de Deus. Porque quando João mandou perguntar: és tu ou nós temos que esperar outro? Ele diz assim: diz a João que os cegos veem, os coxos andam, os enfermos são curados, os mortos ressuscitam e aos pobres está sendo pregado o Evangelho do Reino. Portanto, o Evangelho alcança todo homem. E para não virar uma vigília, eu vou para o 3º e último capítulo, já pedindo desculpa a vocês. É que eu me empolguei porque hoje eu não preciso voltar para Recife. Eu estou hospedado aqui no seminário dos padres lá. Eu disse a Vitor: acho que eles não vão deixar a gente ficar hospedado mais lá não, porque eu evangelizei o seminarista tudinho lá. O cara deu brecha, pastor. Ele falou assim: você conhece o reverendo Augusto Nicodemos Lopes? Eu conheço um amigo, companheiro de ministério. Rapaz, eu sou louco para conhecer o reverendo Augusto Nicodemos. Eu disse: pois eu sou amigo dele. Aí ele disse assim: que o senhor poderia me falar sobre Nicodemos? Que ele era doutor em Israel, mas não entendia as coisas que Cristo falava. Aí ele disse: de que Nicodemos o senhor está falando? Eu disse: você disse que queria conhecer Nicodemos.
E aí, tome Bíblia na cabeça. Toda vez que eu passo, eles estão fazendo uma pergunta lá. Deixa eu abaixo. E teve um que saiu e foi para o culto lá do Colégio 15. Eu estou fazendo meu papel. Me botaram lá porque quiseram, né? Eu não pedi para ir para lá. Terceiro e último lugar. Compromisso com a missão integral da igreja demanda pregar em todo lugar. Todo o evangelho. Para todo homem, todo tipo de pessoa, em todo lugar. Queridos irmãos e irmãs, se queremos ver Cristo exaltado e glorificado entre todos os povos da terra, precisamos ir onde ninguém está indo, pregar onde ninguém está pregando e fazer o que ninguém está fazendo. O texto diz aqui, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esta é uma declaração fiel da mente e da vontade de Deus a respeito do dever que Deus requer do homem e da recompensa que o homem pode esperar de Deus. É registrado em 1 João 5,11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida, e esta vida está em seu Filho Jesus, e o testemunho é para aqueles que creem, que serão salvos, e contra aqueles que persistem na descrença e que serão condenados. Marcos 14:8, eu vos asseguro, onde quer que este evangelho for proclamado em todo o mundo, holos cosmos é o original, o que esta mulher fez também será contado em memória dela. Esta frase exata, mundo inteiro, mundo inteiro. 40 países, irmãos, ao redor do mundo, pregando o evangelho, caminhando para o aprendizado do 17º idioma, para pregar o evangelho, porque já em Atos já dizia assim, que todos querem ouvir a grandeza de Deus na sua própria língua materna. Então essa coisa de que pode evangelizar em inglês o mundo todo, isso é falácia. Você pode fazer business com o inglês. Quando se trata da pregação do evangelho, não mudou. Cada povo quer ouvir a grandeza de Deus em sua própria língua materna. Mas eu posso dizer para vocês que eu conheço lugares que já tem igreja pronta, com toda a estrutura, esperando que alguém os ame o suficiente para ir lá pregar. No Brasil e fora do Brasil. Eu gostaria de poder atender. Eu tenho um convite para ir para Guiné-Bissau, Moçambique, Arábia Saudita, Coreia do Norte, Sérvia, Croácia, Montenegro, Rússia. E eu não consigo atender todos os pedidos que o conselho não deixa, e eu não tenho dinheiro para pagar essas passagens todas, porque quando você vai para a igreja perseguida, você que leva a oferta, você tem que bancar toda a viagem. Afeganistão, 450 pessoas esperando que em julho eu possa ir lá. Eles não querem pastor, eles não querem missionário. Eles querem um técnico e ex-atleta brasileiro que vá lá falar sobre futebol brasileiro. Eu tenho amigos jogadores de futebol em tudo quanto é lugar do mundo. E aí eu digo assim, manda uma camisa autografada e faz um pequeno vídeo assim. Se o cara não é crente, diz assim, eu creio em Deus. Rapaz, num país ateu, muçulmano, isso é uma bênção muito grande. É só ele dizer que crê em Deus, porque para o cara, Deus é ele. Então o ídolo está dizendo que crê em Deus. Fazendo 1 mês e meio que eu assumi a capelania esportiva do Santa Cruz. E o presidente e o treinador, o presidente está frequentando a igreja lá conosco e o treinador é crente. Há 3 atletas crentes no Santa Cruz, o William Alves é presbiteriano, tem o Torte e tem o Everton Senna também. E Deus está fazendo uma obra naquele clube. Na última sexta-feira, nós tivemos um número considerável de pessoas e o treinador disse assim, quem trouxer um visitante para ouvir a palavra de Deus vai ganhar um prêmio. O primeiro que chegou em um culto foi o Tiago Galhardo. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, eu conheci sexta-feira passada, mas tive a oportunidade de conversar um pouco com ele e ele disse assim, eu prometi para o clube que ia ajudar a tirá-los da Série D e para a Série C e assim sucessivamente. Eu gostaria que você orasse por mim, para que Deus me livrasse de lesões e contusões, para que eu possa honrar a minha palavra e cumprir a minha palavra com o clube. Conversei com o magnata da SAF lá,
e disse assim: ó, o senhor está assumindo, nós temos cultos aqui, tem uma capelania esportiva. Ele disse: a ajuda de Deus sempre é bem-vinda, não se preocupe. A SAF assumindo os cultos e o discipulado, a capelania esportiva continuam aqui no Santa Cruz. E o treinador Itamar Schuller já conversou com alguns atletas e eles já começaram a fazer pequenos grupos de estudo bíblicos em sua própria casa, demonstrando fome, sede da palavra de Deus, em todo lugar, no trabalho, na escola, na universidade, na vizinhança, no lazer, no sertão, entre os ribeirinhos, entre os indígenas e até os confins da terra. É o evangelho todo, para todo homem, em todo lugar. Paulo fala em Romanos 15, 20 e 21, esforçando-me diligentemente desse modo por pregar o evangelho, não aonde Cristo for anunciado, para não ficar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, onde vê-los que não tiveram notícia deles, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Até onde vai o meu e o seu compromisso, até onde a gente está disposto a ir. Repetidamente lemos isso na Bíblia, que Deus faz o que faz, para que seu nome seja adorado e proclamado entre todos os povos da terra. Tornai conhecidas suas obras entre os povos, proclamai o seu nome entre as nações. O Salmo 96 diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. A igreja está comprometida com a missão integral de um evangelho que sacia a fome e a sede espiritual, mas que sacia a fome e a sede física, que não se contenta e diz assim, responsabilidade do Estado, responsabilidade do governo, mas que sabe que onde o verdadeiro evangelho chega, há transformações, e essas transformações são nas mais diversas áreas da vida. Prega todo o evangelho que não faz acepção de pessoas, que perdoa, que tem misericórdia, que abunda em graça, e não teme ir para nenhum lugar. Eu conheço alguns muçulmanos, e eu já estou partindo para finalizar. Sabe, às vezes eu fico profundamente reflexivo com o evangelho, porque eles colocam a mão na barriga da esposa grávida e eles consagram o filho para, quando ele crescer, colocar um colete explosivo no corpo, chegar em um lugar público em nome de Alá, fazer Emirnachlech Alá o Akbar, bum, e se auto-explodir e matando os infiéis, que para eles somos nós. Mas eu conheço poucos pais e poucas mães que, quando estão grávidos, colocam a mão na barriga assim e diz assim: eu consagro para o louvor da tua glória, para ser o que o Senhor quiser. Conheço muitos que dizem assim: médico, jogador de futebol, advogado, engenheiro, porque dá dinheiro na área de TI. Mas conheço poucos que dizem assim: Senhor, que seja o que o Senhor quiser. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, para todos os homens, e então virá o fim. E a pergunta que não quer calar é: até que ponto eu e você estamos comprometidos com isso? Até onde vai a nossa fé, o nosso compromisso? Até que ponto o nosso evangelho, a nossa pregação é integral, é plena, é total, ou ela é parcial? A igreja, ela está comprometida com a missão integral, porque a missão integral é bíblica, porque o evangelho ele é completo, porque Cristo é suficiente para tudo e para todos. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele dê graça para nós sermos uma igreja viva, relevante e que prega todo o evangelho para todo homem e em todo lugar. E que não tema assim: mas vocês aí na quarta igreja, vocês estão envolvidos com a missão integral, porque ela é bíblica. Não é essa que você está ouvindo aí na internet, mas é essa que está nos evangelhos. E ela diz assim, que quando o evangelho chega, ele muda e ele transforma o homem por inteiro. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos dê graça para aplicar a sua palavra ao nosso coração. Perdoe pela demora. É um prazer estar aqui com você, pastor. Eu já estou pedindo perdão aqui também, mas às vezes a gente se empolga, mas eu não queria dizer metade do que eu vim dizer aqui para vocês. Que Deus abençoe.